O Japão é um país que praticamente 80% do território dele é montanhoso, né? Tem pouca presença de planícies, pouca presença de planaltos, mas enfim, é um território montanhoso, é um território que fica localizado no encontro de três placas tectônicas. Sim, Anne Gabriele mandou uma mensagem para mim no intervalo, perguntando o nome da placa. Lembra que eu estava tentando lembrar o nome da placa que deu origem à Cordilheira do Himalaia? Aqui, ó, estava tentando lembrar o nome dela. Aí eu olhei agora há pouco, o nome da placa é só placa indiana. Eu estava dizendo é placa indo alguma coisa, né? É o choque da placa indo com o sul da Ásia, e eu não estava lembrando como era. Mas o nome da placa é só placa indiana. É o choque da placa indiana com a parte sul da Ásia. Pronto, o Hilton está tentando entrar pela terceira vez, bichinho. Aí vamos lá. Já a gente fala de novo sobre a formação do Himalaia. Então, tá falando do Japão. O Japão então, portanto, por se localizar numa área ali de choque de placa tectônica, no caso aqui vai abordar 4 placas, mas na verdade o Japão está no encontro de 3 placas tectônicas, que no caso é essa placa Eurasiática. Peraí, que eu tenho um mapa aqui. Estou mais organizada agora, peraí. Eu tenho um mapa bem bonitinho nas placas. Ó, o Japão fica aqui, ó. Não sei se vocês já estão vendo já. Estão vendo aí o mapa? Já em tela inteira? Estão vendo? Ou não? Sim. Tá? Pronto. Ó, o Japão é esse paizinho aqui. Tá vendo essas duas setas, ó, se encontrando aqui? Essa parte do extremo leste da Ásia. O Japão é um dos países do extremo leste da Ásia, né? Do extremo oriente. Pronto. O Japão é um país localizado mesmo no encontro de 3 placas. Ele se localiza aqui no encontro entre a placa das Filipinas, a placa eurasiática, a placa do Pacífico e bem próximo aqui da placa norte-americana também. Mas o contato mesmo maior, né, que existe no Japão são 3 placas tectônicas. Lá na frente o livro vai abordar, bem interessantezinho, tem uma página bem bonitinha, falando como os povos em alguns territórios na Ásia conseguem sobreviver, mesmo com condições físicas adversas. Como, por exemplo, aí cito o caso do Japão, né, que é um país localizado no encontro de 3 placas tectônicas, ou seja, é um país que sofre muitos abalos sísmicos, né, por ano. É um país que pode sofrer tanto grandes tremores de terra, quanto um país com atividade vulcânica intensa, que pode ocorrer tsunamis, né, e afetar a costa litorânea do país, enfim. Então, é um país que, de certa forma, com o tempo, acabou se adaptando, né, essa condição física no seu território. E hoje eles têm algumas construções que o livro vai abordar, uma construção lá de um templo bem antigo, em que eles construíram esse templo totalmente adaptado aos tremores de terra. E hoje em dia, as grandes centrais industriais do Japão, as grandes prédios do Japão, são construções adaptadas, são flexíveis, né? Adaptadas aos tremores de terra, que conseguem sobreviver a grandes tremores. Porque é um país que, como se situa no choque de 3 placas tectônicas, eles meio que, tipo, já se adaptaram a isso, né? Essa realidade, então eles já têm algumas estratégias para permanecerem bem, entre aspas. E aqui, ó, lembra que eu disse que a Cordilheira do Himalaia é formada pelo encontro de 2 placas, né? Então, olha aqui, ó, placa convergente, o choque de 2 placas. No caso, essas 2 setinhas estão indicando que o movimento aqui é um movimento convergente, né? Um movimento na mesma direção, que comprime uma das placas, faz com que uma das placas ela seja comprimida, e aí promove a fissura, né, da crosta. O magma sobe, depois o Wilton tá tentando entrar pela 4ª vez, bichinho. Aí uma das... A professora estava falando com ele, ele disse que o não está respondendo, não está querendo deixar ele entrar na aula. Que estranho. Pois toda vez que ele tenta aqui, a rádio estou 4ª vez. Toda vez que ele tenta, eu coloco, deixo entrar, né? Permitir. Não sei por que ele não tá conseguindo. Ele tá falando no WhatsApp, tá? Falou um vídeo. Não, eu que fui perguntar. Ah, tá bom. Pronto. Pode dizer ele que eu tô colocando permitir aqui e eu não sei o que tá acontecendo, não. Teve uma menina no 8º ano que teve problema também comigo na minha aula. Ela disse que desinstalou o aplicativo, instalou de novo, tirou o Wi-Fi, né? O roteador da tomada. Será que tá tipo como se fosse o número máximo na aula? Não, acho que não. Não sei se os Zoom são 100 participantes, mas não é só isso, não. Tem pouco. São 100, eu sei que são 100. Não, mas é explicação, né, pra isso. Não sei. Tá, às vezes tá dando um bug, sabe? Tá dando um bug em algumas pessoas, não sei por quê. Tem uma menina no 3º ano também que me diz que tá bug no dela, que ela não escuta direito as coisas. Mesmo a internet estando lá funcionando normal. Eu não sei. Mas a gente tem que rever isso aí. A escola precisa rever isso aí. Aí sim,
Então, aqui, ó, a Cordilheira do Himalaia se formou nesse movimento convergente de duas placas, né? E diz aí no livro de vocês que foi por causa da separação, quando a Pangeia começou a se separar, né? Aí ela se formou, ó, formou dois supercontinentes de início. Deixa eu ver se eu volto isso aqui. Eu tenho aqui mostrando. Ó, há 225 milhões de anos, há mais ou menos 200 milhões de anos, né? Todos os continentes estavam juntos formando um só, que era a Pangeia. Pangeia quer dizer todas as terras. O nome Pangeia. Aí a Pangeia começou a se separar, 200 milhões de anos, formou dois supercontinentes. Laurásia, ao norte, que pegava uma parte da América do Norte ali, uma parte da Ásia, e Gondwana, que juntava aqui a América do Sul, a África, uma parte da Ásia também, Antártida, Oceania e tudo mais. Aí, ó, com essa separaçãozinha aqui, quando Gondwana começou a se separar cada vez mais, né, aí começou a formar aqui a Cordilheira do Himalaia. Deixa eu sair daqui. Não sei se o Wilton tá tentando entrar de novo. Deixa eu ver aqui. Tá sim. De novo. Eu coloquei admitir de novo para ele. Tente Coitado, ele tá cancelar a doido. reunião e abrir de novo. Vamos tentar fazer Mas isso. eu acho que é alguma coisa dele, não é? Oi. Eu acho que... Oi, Wilton. Ele falou. Agora Amém. consegui. Amém. Wilton, será que era a sua internet, Wilton? Ou deu bug aí no seu aplicativo? Eu acho que foi, porque tá dizendo que o Zoom não estava respondendo. Volte. E você tem todas as vezes que você tentou entrar, eu coloquei admitir. Não sei por que não tava dando certo. A Anne e Gabriel tá Agora tentando deu. agora. Não sei se é só com você, mas a Anne tá tentando entrar agora. Enfim, vamos lá. Então, o Japão se localiza, é um país que tem um terreno jovem, né? Porque se localiza no encontro ali de três placas tectônicas. É um terreno jovem porque é um terreno que sofre muitos abalos, muitos tremores, né? Formado de alguns territórios recentes. Também com intensa atividade vulcânica, é onde a gente vai encontrar um relevo elevado, como, por exemplo, o Monte Fuji, no Japão, que tem mais de 3.000 metros de altitude, é um dos maiores picos, né, da Terra também. É claro que o maior pico é o Monte Everest, mas o Monte Fuji tem mais de 3.000 metros de altitude, então é bem elevado. O território do Japão em si é um território elevado, né, porque quase 80% do país é composto por montanhas. E vamos lá. Então, sofre grandes abalos sísmicos. Além do Japão, tem outros países que sofrem, né, com essa questão de ter um relevo montanhoso. O livro cita também o território da Coreia, a Península da Coreia, na verdade, né, que pega tanto Coreia do Norte quanto Coreia do Sul, que a gente também encontra montanhas. E também na China, sobretudo na parte oeste aqui, ó, deixa eu botar aqui. Na parte oeste da China, a gente vai encontrar também montanhas. Na parte mais oeste da China, essa parte aqui, onde pega essa parte vermelha, certo? Também tem um território montanhoso. Na Mongólia também, que é esse país que faz fronteira com a China. Na Mongólia também a gente encontra território montanhoso. Então, alguns planaltos com mais de 2.000 metros de altitude. Pronto. Aí agora a gente vai falar das planícies. As planícies eu já falei, porque na verdade eu disse assim, gente, a gente também encontra planícies no continente asiático, só que elas se localizam geralmente onde? No litoral, que são as planícies litorâneas, ou se for dentro do continente, elas se localizam nas proximidades, né? São áreas mais rebaixadas e planas. Se localizam nas proximidades de rios, nas margens de rios, certo? A gente já falou disso. Tem as planícies da Sibéria, que fica na Rússia, dos rios Sirdária e Amudária, que fica a leste do Mar Cáspio, aqui, ó. A leste do Mar Cáspio, nessa partezinha aqui, leste do Mar Cáspio, esses dois rios. Aqui, ó, Amudária e Sirdária, tá vendo? São os rios mais importantes. E que constituem também áreas de planícies, detalhe, né? Os rios Tigre e Eufrates, já falei, na Mesopotâmia, que é onde hoje é o Iraque, tá aqui também bem bonitinho no mapa. Cadê? Aqui, ó, o Tigre e o Eufrates, Mesopotâmia, aqui. Eles desaguam no Golfo Pérsico, esses dois rios, o rio Tigre e o Eufrates. Na verdade, eles se encontram aqui no Iraque, as águas deles, eles se encontram e desaguam aqui no Golfo Pérsico, que vai até o Oceano Índico. Um golfo é tipo uma entranha, né? Uma entrada de mar. É uma entrada de mar, né? Próximo ao continente, não é uma entrada. Não é considerado uma bacia porque ele é maior, tem um tamanho maior. É uma entrada de mar, um golfo. No caso aqui é um dos golfos mais famosos do mundo, o Golfo Pérsico, porque grande parte do petróleo dessa região está presente nessa região aí do Golfo Pérsico, ou passa, né,
ou é transportado pelo Golfo Pérsico. É um golfo muito importante, muito conhecido no mundo todo. Cadê? Fica no Oriente Médio, né? Aí o rio Tigre e o Eufrates, o Indo e o Ganges, já falamos dele, né? O Indo para o Paquistão é muito importante e o Ganges para a Índia, ao sul do Himalaia. E os rios Amarelo e o Rio Azul, na China, também são muito importantes, já falei deles. E aqui vai falar da formação do Himalaia, que eu já falei, né? Só o que é interessante aqui falar sobre o Himalaia, que eu não falei ainda, é que essa cordilheira aqui, ela ainda está como é que eu posso dizer? Aumentando de altitude. Essa cordilheira ainda aumenta de altitude. Cerca de 5 centímetros por ano ela aumenta de altitude. O livro vai abordar. Por quê, professora? Por que essa cordilheira ainda fica aumentando em altitude? Porque é uma área muito ativa ainda tectonicamente. É uma área de choque convergente, certo? De placa tectônica. Então, é uma área que é suscetível ainda a aumentar a sua altitude, certo? Por causa desse choque que ainda acontece. Está dentro dessa área, na verdade, né? De choques. Então, e engloba 5 paísezinhos aqui. Esses aqui, ó. Peraí, deixa eu botar nesse outro mapa. Vem pra cá, meu filho, vem pra cá, ó. A cordilheira do Himalaia pega território do Paquistão, da Índia, da China, do Nepal e do Butão. Tá vendo o Butão aqui faz fronteira com a China? Ó, Butão e China, Nepal, Índia e Paquistão. É bem grande. É um conjunto de montanhas, na verdade. Toda cordilheira é um conjunto de montanhas. E o pico mais alto do mundo fica aqui, entre essa região aí. O Tibete é uma região que fica dentro da China, né? Que eles tentam se tornar independentes e a China não deixa. Mas também é uma área bem elevada. Tem até aqui nesse mapinha mostrando o Tibete. Cadê? Aí, ó, Planalto do Tibete. Essa região aqui está dentro da China, mas eles tentam se tornar independentes. E a China não deixa. Pronto. Agora vamos para outra página. Acho que aqui vai falar de hidrografia, próximo tópico. Página 12, 13, agora é 14 e 15. Vocês estão acompanhando com o livro aí perto de vocês? Sim. Sim. Não, é 12 e 13 mesmo. Hidrografia. Pronto, essa parte aqui vai abordar um pouco mais da importância dos rios, né? Para que servem esses rios? Vai citar alguns nomes de rios aqui bem importantes dentro da Ásia. E um deles, no caso, vai ser esse aqui o Rio Azul, que ele tem um nomezinho em chinês. Deixa eu ver se tem aqui. É Yangtze, Yangtze. Vendo aqui, ó, Yangtze, é o Rio Azul. E o Rio Amarelo, também chinês, tem um nomezinho aí, Yuanhou, o Rio Amarelo. Esses dois rios cortam a China, né, e são muito importantes, tanto para a questão do abastecimento das cidades, quanto para a geração de energia elétrica, para transporte de mercadoria, de pessoas, enfim, são rios muito importantes. O Rio Azul, que é o Yangtze, na China, é o rio mais extenso do continente asiático. É o mais extenso, né? O maior, extensão territorial. E nele está a maior usina hidrelétrica do mundo, que não é no Brasil, né? É na China, a das Três Gargantas. Já sabiam disso? Já? A maior usina hidrelétrica do mundo é chinesa? Eu já. É a chinesa. E salvo engano, a de Itaipu, não sei se ainda é, né? A de Itaipu, que é binacional, ali entre Brasil e Paraguai, é a segunda maior do mundo. Mas, enfim, eu vi que tem aí o projeto de se criar outras, né, na China. Não sei se vai suplantar essa de Itaipu. Mas essa daqui é a maior do mundo, é de Três Gargantas. E foi construída através dessa água desse rio aí, o Yangtze, o Rio Azul. E olha que linda. É uma das áreas mais povoadas também na China. E a gente sabe que as cidades, elas surgem próximas a rios, né? É uma tendência. Cidades surgem próximas a rios. Então, vamos lá. Fala de hidrografia da Ásia. Hidrografia quer dizer o quê? Conjunto de águas. Pronto. Na Ásia, a hidrografia asiática, ela se destaca através de vários rios. Já falei desses aqui, o Tigre e o Eufrates. O Tigre e o Eufrates, eles tá naquela região hoje onde é o Iraque, né? Mas passa, salvo engano, passa pela Turquia, o Tigre, né? Nasce na Turquia. Aí chega até a Síria, uma parte da Síria, aí desce, vai até o Iraque, aí no Iraque ele se encontra com o Eufrates, e aí eles juntos vão rumo até o Golfo Pérsico, para desaguar suas águas. Mas são rios que no passado foram muito importantes, porque foram fonte, né, de sobrevivência de várias culturas, de vários povos que viveram naquela região da Mesopotâmia. No caso, a Mesopotâmia era o quê? Era um conjunto de cidades e estados, que viviam ali. Geralmente foi uma área muito conflituosa, que alguns grupos começaram a guerrear com outros para dominar a região, enfim. Mas era um conjunto de cidades e estados. E
esses rios eles foram extremamente essenciais para a fixação daqueles povos, né? Desde o passado, desde o início das civilizações, esses rios já eram muito importantes. E hoje não deixaram de ser. Sendo que o livro vai abordar um problema que está acontecendo hoje, né, com esses rios aí, que é a questão da diminuição do volume de água dos rios. Ó, a superexploração do Tigre e do Eufrates está causando diminuição em até 60% do seu volume de água, né? A quantidade de água desses rios. E isso aí foi comprovado através da NASA. Ela começou a estudar, né, o percentual da água, o volume de água, e constatou que estava diminuindo. E essa diminuição aí constante, com certeza em decorrência da maior exploração desses recursos. Tanto em relação ao abastecimento das cidades, quanto para a agricultura. A gente sabe que a maior parte da água doce disponível do mundo é gasta com a agricultura. É um índice muito alto, cerca de 70% da água doce que a gente tem disponível, a gente gasta com a agricultura. Aí, cerca de 20% com a indústria e cerca de 10% com as nossas residências, certo? Mas o nível é muito alto que é gasto com a agricultura. Então, a superexploração desses rios aí está causando diminuição do volume da água. E é uma coisa muito séria, porque o rio Tigre e Eufrates, eles ficam numa região seca, árida, ficam na região de deserto. E aí, é uma região que depende desses rios, né? Então, se o volume do rio aí, desse volume desses rios, diminuírem cada vez mais, a fixação dos povos vai se tornar praticamente extremamente difícil, né? De permanecer no local. Então, vamos lá. Em virtude das condições de declividade dos terrenos por onde eles fluem, eles nascem em áreas mais elevadas e desaguam em áreas mais baixas. Esses rios são utilizados para abastecimento doméstico e uso industrial, navegação, irrigação de espécies, né, agricultura e a obtenção de energia elétrica. Ok. A leste do Mar Cáspio, aí o Mar Cáspio, vocês veem lá naquela outra paginazinha, né? Ou encontrei onde é que fica o Mar Cáspio. O Mar Cáspio, a leste do Mar Cáspio, os principais rios são esses aqui, que eu já falei deles, o Sirdária e o Amudária. Tá naquele mapinha lá que mostra o relevo, certo? Esses rios aí desaguam no Mar Aral, Mar de Aral, que é um mar interior. O que é um mar interior? Vocês viram isso no 6º ano. Lembra o que é um mar interior? Mar Aral, deixa eu ver ele aqui. O mar interior. Existem 3 tipos de mares. Mar interior, mar fechado e o mar aberto. Tá dizendo aí que o mar Aral é o mar interior, é? É isso? Sim. Tá. O mar de Aral, ele seria um mar interior, um mar fechado ou um mar aberto? O que vocês acham, olhando agora para o mapa? Olha aí para o mapa. O Mar Aral? Ele tem contato com o oceano? O mar Aral, o mar de Aral? Não. Tem não, né? Então, ele não é um mar interior. Mar interior, também chamado de mar continental. O mar interior, ele faz contato com o oceano através de estreitos. Tipo, exemplo, Ana Beatriz, para ficar mais fácil, o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, ele faz contato ali com o Oceano Atlântico através do Estreito de Gibraltar. Lembra? Tem ali, entre Portugal, Espanha e a pontinhazinha ali da África, tem um estreitozinho chamado Estreito de Gibraltar. Então, o mar Mediterrâneo, ele é um mar interior, ou continental, que também chama, né? Continental. Ele faz contato com o oceano. Mar interior, ele faz contato com o oceano. Já o mar fechado, ele não faz. Repare que o mar de Aral, ele não faz contato com o oceano. Não tem contato. Então, ele não é um mar interior. Ele é considerado um mar fechado. Viu? Ele é um mar fechado. E tá dizendo aí, né, que ó, o rio Amudária e o rio Sirdária estão nas proximidades do mar de Aral, né? Fazem contato com o mar de Aral, que é um mar interior, mas não é um mar interior, um mar fechado. Pronto, voltando para aqui. Devido ao clima seco dessa região, ali nas proximidades do mar de Aral, né? Muitos rios possuem cursos de água temporários, ok? Ou seja, que secam em boa parte do ano. O rio temporário é os rios da nossa região, são todos temporários. O rio Seridó, o rio Barra Nova, são rios temporários. São rios que eles passam boa parte do ano secos ou com pouca quantidade de água, devido ao clima, né? Porque o nível de evaporação da água é superior ao nível de precipitação. Aqui evapora mais do que precipita, do que chove. Então, é por isso que os rios, eles são chamados de rios temporários. Boa parte deles secam durante o período de estiagem. Vamos lá. Os rios Indo e Ganges são muito importantes, já falamos deles, né? O Indo para o Paquistão, o Ganges para a Índia.
são muito importantes para o abastecimento de áreas densamente povoadas, tanto do Paquistão quanto da Índia. O rio Ganges, ele além de ser considerado um rio muito importante para a sobrevivência, porque ele é muito utilizado para abastecimento, né, da população, ele é considerado sagrado para a religião hinduísta, para quase aí 750 milhões de seguidores do hinduísmo na Índia. Que o hinduísmo é uma religião que teve origem no século III a.C. Nas margens do rio Ganges vivem cerca de 20 milhões de pessoas. E essas 20 milhões de pessoas se beneficiam da água desse rio, né? Mas qual é o problema da água do rio Ganges? Qual é o problema? É que diariamente cerca de 12 bilhões de litros de esgoto não tratado é jogado dentro desse rio. Então imagina aí as pessoas que vivem do abastecimento da água desse rio, do rio Ganges, elas estão consumindo uma água não tratada, né, possivelmente, porque 12 bilhões de esgoto desaguam nesse rio diariamente. Então, é um nível de esgoto muito alto, muito elevado, e possivelmente essa água está sendo consumida sem ser tratada. Então, são pessoas aí suscetíveis a ter problemas, né, doenças derivadas de água não tratada. E sem contar que, tipo, você ter um pouquinho da água do Ganges em casa, se você é hinduísta, né, é considerado como é que eu posso dizer? Uma coisa muito boa, positiva, porque é um rio muito importante, é um rio sagrado, né? Tipo assim, a água do rio Ganges é tipo água benta pro cristão, pro católico, né? Vocês estão ligados, né? Estão ligados no que eu tô dizendo. Tipo assim, água benta e tal, é muito importante pro cristianismo. Sim. Imagine que a água do rio Ganges, se você tem em casa, se você é um hinduísta, é muito importante, porque é tipo isso, é uma água muito rica espiritualmente, pronto. Muito rica espiritualmente. Mas sagrado. Mas é uma água muito, muito, muito poluída. Essa é a parte negativa. Mas a galera toma banho, né? Tipo, lava os corpos no rio Ganges, né? Depositam corpos também no rio Ganges, né? Faz parte da religião deles. Eu não sei se vocês acompanharam aquele cara do 196 Sonhos, quando ele estava na Índia. Ele mostrou o ritual de quando a pessoa morre. O que é que acontece? Vocês lembram? É muito estranho. Muito estranho. E eu muito massa. Eu achei muito massa e você achou muito estranho. Ai, meu Deus. Mas depois de uma olhadinha, eu acho que tá salvo nos destaques dele. Quer ver? Pra mim tá salvo a Índia. Aí tá. Tem alguns países salvos. Eu acho que a Índia tá. Aí A Índia só tem doido. Oh, não diga isso. Você tá cometendo um preconceito cultural, sabia? Xenofobia. Você vê eles fazendo comida, professor. Eles botam a mão no cabelo, cheio de piolho. Aí bota na comida. Aí mistura assim. Aí vai botar no prato do povo. Pega tudo com as mãos. Você pode pesquisar no YouTube. Indiano fazendo comida. É tudo assim, sem higiene de nada. Mas eles devem achar a mesma coisa da gente, assim, tipo... Porque a vaca é sagrada, né? Para a religião hinduísta. A vaca é sagrada. E, tipo, no Brasil, salvo engano, uma das carnes que a gente mais come, né? Não sei se é a que mais come no Brasil. Não sei se é frango ou é de boi. Mas é uma das que a gente mais come. Então, e para eles isso é um crime, assim, terrível. Né? O índice de doença de lá, é porque eu gosto de pesquisar essas coisas, eu fico pesquisando quando eu não tenho nada para fazer. O índice de doença de lá é quase 93% das pessoas, tudo com AIDS, gonorreia, porque o povo não tem higiene de nada. Tem uma ruma de anomalia, eles têm um ritual de quando a criança nasce, eles têm que jogar a criança de uma janela, do primeiro andar, para abençoar a criança. Eles são todos doidos. Aí tem anomalias dos indianos. Aí tem um indiano lá que ele fez uma promessa de deixar o braço para cima e faz 50 anos que o braço dele é para cima. O braço dele atrofiou para cima. Perto do braço. Juro. O braço dele atrofiou, ficou bem pequenininho. As unhas dele chegam a dar volta assim. Você tirar Como assim, pra cima? Simplesmente por causa de uma promessa dele. Os indianos são meio doidos. Teve um não é que bem ficou promessa, né, sem falar. Nossa. Será que isso é verdade? Ou é uma fake news? Tem umas notícias assim, curiosidade na internet que a pessoa vê que não é verdade. Não. Ele deu uma entrevista de como foi. Que ele disse que um dia simplesmente parou de falar e disse que não tinha sentido falar. Aí, do nada, ele começou a palestrar de como era a vida dele sem falar. Todo mundo achava que ele era mudo e ele não era mudo. Volte. Nossa Senhora. Enfim, dê uma olhadinha aí, quem não olhou, o Instagram do 196 Sonhos, é que ele mostra o ritual de como acontece, né?
quando uma pessoa morre. E tem diferença se você é pobre, se você é rico. Tem diferença se você é de uma casta mais rebaixada ou de uma casta mais bem vista na Índia, enfim. Por causa que a religião hinduísta criou o sistema de casta, né? Que, inclusive, é um sistema que já acabou na lei. Tipo assim, a Constituição do país já aboliu o sistema de casta, mas eles continuam, porque é cultural do país. Mas, enfim, ele mostra o ritual, como é que acontece. É bem interessante. E é nesse riozinho aí que eles consideram sagrado, né? E que é altamente poluído. Então, vamos lá. Na China, vamos falar da China agora. Na China, os rios mais importantes são esse Yangtze, o azul, e o Huangpu, que é o amarelo. O azul, ele é muito importante porque é onde se localiza aí a maior usina, é onde foi através dele, na verdade, que foi construída a maior usina hidrelétrica do mundo, que é a usina de Três Gargantas. Os dois, né, cortam planícies e junto à sua foz estão situadas as áreas com maior densidade demográfica do planeta, que no caso fica na China, né, que é um país com mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Ok, então essas áreas aí desses rios são áreas muito povoadas, são áreas muito habitadas. Justamente pelo fato de que as águas é uma fonte de abastecimento tanto para a população em si, para uso doméstico, quanto para uso industrial, quanto para a agricultura. Enfim, e como na Índia é muito comum a prática da agricultura nas várzeas de rios, então são rios aí muito importantes para a agricultura também, né? O Rio Azul atravessa o país no sentido leste e oeste, da direita para a esquerda do país, de leste a oeste. No seu delta, ou seja, na foz dele, que tem vários canaizinhos que interligam ele à sua parte final, à sua desembocadura. No seu delta encontra-se uma das regiões mais ricas da China, ser responsável aí por 20% do PIB chinês, da economia da China. Eu acho que tem naquele mapa da outra página, olha aí se vocês encontram, naquele mapa que fala de relevo, se vocês encontram o Rio Azul. Ele corta o país todinho, de leste a oeste. Aí vamos lá. Parte desse rio foi transposta para abastecer a região norte do país, que também é muito povoada. E é onde a gente vai encontrar o deserto, que é o deserto de Gobi. A bacia do Rio Amarelo também abastece a porção norte e leste da China. O Rio Amarelo é o segundo mais extenso da China, perde para o Yangtze só para o Rio Azul, que é o maior, né? E também é o maior da Ásia, em extensão. E ao longo de suas margens desenvolveu-se a civilização chinesa. Foi ao longo do Rio Amarelo, né, que a China desenvolveu. Ambos os rios têm sido muito afetados pela poluição, causada principalmente pelo esgoto industrial e também doméstico, sem tratamento, que vão desaguar ali dentro de suas águas. Coisa que acontece também com o Ganges, né? Também acontece na China com o Rio Amarelo e com o Rio Azul. Mas aqui tem a questão industrial também, né? Industrial e doméstico. Ok. Professora, eu mandei lá no grupo o link de um vídeo para você depois ver como os indianos são estranhos fazendo comida. Meu Deus. Vou olhar. Vamos ver se é verdade, né? Se é algo assim 100% na Índia. Se acontece 100%. Ou é restrito a um grupo de pessoas. Clima e vegetação. Vamos lá. Dentro do continente asiático, a gente sabe que o continente asiático é o maior continente do mundo. Por ser o maior continente do mundo, já é meio que óbvio que é um continente que a gente vai encontrar uma variedade de climas, de paisagens, de vegetação, né? Muito forte, muito significativa. Isso é em decorrência da sua extensão, é em decorrência também da sua posição latitudinal, né? É um continente que engloba tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul. É um continente com uma variedade muito grande de relevo, né? A gente vai encontrar desde montanhas, planícies, planaltos, é claro que tem mais planalto, mas a gente tem uma grande variedade de relevo. De rios também, muito importantes, de solo, de tipos de rocha. Tudo isso faz com que a gente encontre dentro do continente asiático com enormes tipos de vegetações, né? Tipos de vegetações diferenciadas. Aí aqui vai falar da questão climática, ó, esse mapinha sobre o clima dentro do continente. E destacam aqui alguns climas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 10 tipos de clima diferentes, né? Desde o clima equatorial até o clima polar, a gente pode encontrar dentro do continente. É claro que o polar se localiza mais nessa parte norte, onde pega a Rússia, território da Rússia, que é onde pega a parte mais gelada da Sibéria. Aí, clima equatorial, que se localiza na proximidade do Equador, pega principalmente o Sudeste Asiático, que é onde a gente vai ver aqui, vai ter a influência, né? Essa região do Sudeste e do Sul da Ásia. Eles sofrem a influência das monções. Eu não sei se eu já falei de monções para vocês. Monções são ventos que mudam de direção conforme a estação do ano. Por exemplo, se for verão, as monções elas saem de um local e para outro. Se for inverno, elas já mudam de direção.
certo? Elas saem daquele local que elas tinham ido no verão e vão rumo a outro local. Monções são sempre ventos que mudam de direção. E as monções atingem áreas tropicais, principalmente essas áreas aqui no sudeste e no sul da Ásia, que no caso sul é a parte meridional. Lembra daquele mapa que divide a Ásia em 6 sub-regiões? Pronto. Então, essa parte aqui, que pega o sudeste da Ásia e o sul da Ásia, sofre aí a influência das monções. Eu não sei se tem aqui nessa página ou é na outra página. Alguém me veja aí, por favor, me diga aí. Onde é que fala de monções? Porque eu posso falar agora ou eu posso falar depois. Mas é muito simples entender monções. É como Fica, Oi. fica lá lá na outra página mesmo. A outra? Tá. Ó, as monções é muito simples de entender. São ventos... Oi? Alguém falou? Não? Ok. São ventos que mudam de direção conforme a estação do ano. Então, no verão, essa parte do sudeste asiático e aqui a Ásia meridional, lembre, meridional quer dizer sul, o sul da Ásia, é uma região muito, muito, muito chuvosa. Tipo, os maiores índices de pluviosidade do mundo no verão, né, se localiza aqui nessas regiões. Por quê? Porque as monções são ventos carregados de umidade. E elas mudam de direção conforme a estação. Pronto, já falei isso. Mas aí essas monções, no verão, elas saem do Oceano Índico rumo ao continente, para dentro do continente, rumo ao interior do continente. Então, elas saem do Oceano Índico, que tem maior pressão durante o verão, e vão para dentro do continente, pegando aqui essa parte sul da Ásia e pegando também o sudeste asiático, levando muita umidade do Oceano Índico para dentro do continente. Com isso, provoca o quê? Provoca a origem aí de muita pluviosidade, de muita chuva nessas regiões. É muito chuvoso. O verão do sudeste asiático e o verão do sul da Ásia é muito chuvoso. Já o inverno é totalmente o contrário. Porque, como é a dinâmica no inverno das monções? Monções são ventos que mudam de direção conforme a estação do ano. No inverno, elas saem do continente, elas são úmidas, essas monções. A umidade sai do continente rumo ao oceano. Então, o continente, no inverno, a temperatura baixa, né? O continente, no inverno, a pressão atmosférica se torna maior. Uma coisa sobre ventos, que eu acho que vocês já devem saber, mas eu vou repetir. Os ventos, eles circulam de áreas de maior pressão atmosférica para áreas de menor pressão atmosférica. E geralmente não. Isso acontece mesmo. Áreas frias, áreas mais frias, de temperaturas mais baixas, vão apresentar maior pressão atmosférica, certo? Áreas mais frias. Como no inverno a temperatura baixa um pouco, o continente se torna área de alta pressão. E aí os ventos vão sair, as monções, né, úmidas. Os ventos úmidos saem do continente rumo ao oceano, deixando o continente seco. Então, o inverno do sudeste e do sul da Ásia é um inverno seco, certo? A temperatura baixa, mas é um inverno não baixa muito, mais baixa. Mas a grande característica disso aí é porque torna o continente seco. Enquanto no verão é o contrário. O verão é muito chuvoso. Ok, belezinha? Então, ó, clima da região, tem clima temperado, tem clima mediterrâneo. Clima mediterrâneo é um clima que possui 2 estações do ano bem definidas. Um verão seco e um inverno chuvoso. Clima temperado, a gente sabe que é o que tem as 4 estações do ano bem definidas. Aí tem clima frio polar, né? Clima frio de alta montanha, clima polar, clima semiárido, clima desértico, tem deserto sim na Ásia. Ó, olha essa região da Península Arábica, praticamente toda, né? Toda a região aqui, ou é desértica ou é semiárida, ou seja, uma região muito seca. É tanto que Israel é um paizinho um dos países que no Oriente Médio, né? Que mais aproveitam a dessalinização da água, né? Do mar, do oceano. Que pratica dessalinização porque é uma área seca, tá dentro de uma área seca. Eles têm que adotar alguma estratégia, algum meio para ter água potável. E uma das práticas deles é dessalinizar a água. Bolsonaro estava querendo trazer essa tecnologia para aqui, para o Nordeste. Ele estava falando disso na campanha, não sei se vocês lembram. Na campanha ele fez uma propaganda dizendo que queria trazer uma estratégia para o Nordeste para diminuir nosso problema em relação à seca, que uma das estratégias era essa, era dessalinizar a água do mar.